Este módulo é um módulo que relaciona o teorema da função implícita com variedades. Portanto, uma variedade é aliás, vamos chamar variedade K ou K regular, é um subconjunto. Portanto, isto é sempre um subconjunto de Rn. Portanto, diz-se também variedade mergulhada em Rn, que é um conjunto de pontos que são gráfico de uma função f. Portanto, esta função f, relacionamos o facto de a variedade ser regular com o facto da função f ser de classe C1. Portanto, tem que ser uma função continuamente diferenciável. E esta função é a função f que nos aparece no teorema da função implícita como a função que exprime as n menos k variáveis passivas. Aqui são as variáveis passivas que nos aparecem no teorema da função implícita como função das k variáveis livres, que nos aparecem como resultado também da aplicação do teorema da função implícita. Aplicando no exemplo mais simples que podemos pensar, K1, e vamos pensar numa variedade M mergulhada em R2, portanto, um subconjunto de pontos de R2, com o seguinte perfil. Portanto, os pontos são pontos x, y, tais que o x e o y estão relacionados com a equação da circunferência unitária. X² mais y² igual a 1. Pronto, então, o que é que nós temos que fazer para isto ficar bem definido? Começamos com o teorema da função implícita, definir a função f que queremos resolver. Portanto, vamos chamar aqui, isto é um z genérico, que nós queremos resolver. Portanto, queremos resolver esta equação. Neste caso, vamos ter só uma equação para resolver. E os pontos z, neste caso, são pontos que vão estar sobre a curva, uma vez que estamos com k igual a 1, sobre a variedade 1, que é a circunferência unitária. Portanto, temos que pegar naquilo que queremos resolver. Portanto, no nosso caso, o que vamos escrever é a equação x² mais y² menos 1 igual a 0. Portanto, vamos querer encontrar pontos x, y que resolvem esta equação, que aliás é uma equação aqui em que podemos meter outro, isto pode ser interpretado como o nível 1 de uma função de x, y. Se quisermos modificar aqui, podemos pôr outro valor qualquer e podemos resolver isto para outro nível de conjunto de nível, interpretar isto como um conjunto de nível. Pronto, então o que é que temos que procurar? Temos que procurar pontos que têm coordenadas AB e em cuja jacobiana não se anula. Portanto, fazendo a derivada em ordem a x, fica 2a, no ponto AB, coordenadas AB, e fica 2b. Ora, estes pontos, para resolverem a equação da circunferência, por exemplo, poderá ser a equação na vizinhança do ponto 1, 0. Ora, o que é que acontece na vizinhança de um ponto 1, 0 à jacobiana? Fica 2, 0. O que nos diz o teorema da função implícita? Diz-nos que onde fica o pivô, portanto, o pivô ficou sobre a variável, portanto, corresponde a x, que vai ser a nossa variável passiva. Enquanto que, não havendo pivô na segunda coluna, isto permite-nos concluir que, neste caso, o nosso y é que é a variável livre. Portanto, o teorema da função implícita diz-nos que numa vizinhança do ponto 1, 0,
certo? Portanto, isto é sempre um tratamento local. Portanto, quando conseguimos encontrar um gráfico de uma função, é localmente o gráfico de uma função. Portanto, na vizinhança de 1, 0, existe uma função, temos uma função que podemos chamar-lhe f minúsculo, que exprime x, portanto temos n, que é 2, menos uma variável passiva, como função f de y, sendo que y é a nossa variável livre. Estamos num âmbito muito específico de uma equação de uma equação que até que se consegue resolver em ordem a x. Portanto, localmente podemos resolver esta equação em ordem a x e como estamos na vizinhança do ponto 1, 0, estamos a considerar x positivos e, portanto, resolvendo, fica a raiz quadrada positiva de 1 menos y ao quadrado. Isto é um dos raros casos em que conseguimos mesmo ter uma expressão, digamos, analítica para a função f da variável em que o y está a variar num intervalo aberto, certo? E, portanto, o que é que isto significa em termos geométricos? Em termos geométricos, podemos agora voltar atrás e classificar um arco de circunferência. Portanto, conseguimos classificar um arco de circunferência como sendo uma variedade de dimensão 1. Portanto, há de ser o conjunto de pontos que verificam x² mais y² igual a 1 e, ao mesmo tempo, x é positivo. E isto, geometricamente, há de corresponder a um arco de circunferência unitária. Portanto, estamos em x positivos, por exemplo, uma parte deste arco e, obviamente, que a variável livre estará aqui definida no domínio que será um intervalo aberto de R. Com uma variedade 2 mergulhada em R3, n igual a 3. Portanto, estamos a considerar M como um conjunto de pontos de R3, portanto, conjunto de pontos x, y, z, que verificam a equação x² mais y² mais z² igual a 1, que é a superfície esférica unitária, portanto, esfera centrada em 0, 0, 0 e raio 1, e que poderá ter aquela característica de ser gráfico de uma função que há de exprimir, neste caso. Portanto, agora vamos ter que encontrar n, que é igual a 3, menos duas variáveis passivas, fazendo aqui a aritmética da quantidade de variáveis, para duas variáveis livres. Voltando a usar o teorema da função implícita para resolver f de z igual a 0, em que, neste caso, 0 volta a ser só uma equação, portanto, podemos tirar este traço, e z é um destes pontos que verifica a equação de x² mais y² mais g² igual a 1. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Construímos a função f maiúsculo, que é uma função de 3 variáveis, dadas, portanto, e a função é a função que vem desta equação, portanto, será x² mais y² mais g² menos 1, portanto, e isto igual a 0. Portanto, claro que agora, como há bocado fizemos para a circunferência, aqui isto há de corresponder ao nível 1, mas poderá corresponder, se quisermos, podemos resolver com igual êxito para qualquer outro nível positivo, portanto, para outras superfícies esféricas de raios positivos. E temos que procurar que a jacobiana, derivada desta função, portanto, estamos sempre no âmbito das funções de classe C1. Vamos pôr agora num ponto sobre a esfera que resolve, portanto, o A, B, C têm que ser solução daquela equação e não podem ser pontos que anulam esta jacobiana. Portanto, neste caso, vamos ter 2A
2b e 2c. E temos que agora pensar num ponto sobre que verifica aquela superfície e onde nós queremos, digamos que, cobrir. Temos que a cobrir com a nossa variedade regular 2, que neste caso vai ser uma parte da superfície esférica. Portanto, podemos mesmo já aqui instanciar. Portanto, imaginem que queremos, numa vizinhança do ponto, se calhar, em vez de ser este 1, 0, 0, numa vizinhança do ponto 0, 0, 1, que obviamente é a solução daquela equação e que dá uma jacobiana simples, 0, 0, 2. Portanto, o pivô ficou na coordenada correspondente a z, portanto, z é a nossa coordenada passiva, corresponde ao pivô, e vamos ter x e y variáveis livres. Numa vizinhança, então, do ponto 0, 0, 1, existe a função, podemos voltar-lhe a chamar f minúsculo, portanto, note que a função f maiúsculo que está aqui vem construída da equação. A função f minúsculo é a que é herdada do teorema da função implícita. Portanto, numa vizinhança daquele ponto existe a função f, tal que podemos escrever z, variável passiva, como uma função de x e y variáveis livres e que conseguimos até dizer outra vez mais que é dada pela expressão analítica que vem de resolvermos agora esta equação para z's positivos em ordem a z. Portanto, vem só a parte da raiz quadrada positiva de 1 menos, com o radicando, 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Só para concluir, como é que podemos descrever então a variedade que existe enquanto gráfico desta função na vizinhança de 0, 0, 1? Portanto, será o conjunto de pontos de R3 que verificam x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 e z positivo. Portanto, esta será uma maneira de descrever esta variedade enquanto conjunto de pontos.